Olá, amados amigos na fé e visitantes do canal, inscritos no canal, que o Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Yahweh, o Eu Sou, os abençoe grandemente, e a mim também, no nome de Yahushua, o Messias de Nazaré, o único Messias de Israel. Vamos iniciar mais um estudo em torno da palavra do Eterno Messias, nosso Salvador, no que diz respeito aos falsos cristos e anticristo, conforme ele nos ensinou e nos alertou que haveriam de vir. Veremos nesse estudo a diferença de falsos cristos para anticristo, embora ambos sejam contra o verdadeiro Mashiach, no hebraico, que quer dizer ungido. Porém, existe uma diferença entre aqueles que se intitulam o ungido, o Cristo ou o Messias, para aqueles que são contra o ungido ou o Messias. Isso veremos no decorrer desse vídeo. E para iniciar, vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 26, onde o nosso próprio Salvador, o verdadeiro ungido, Mashiach, nos alerta quanto a esses falsos cristos que viriam. E ele disse assim: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, no hebraico seria o Messias, o Mashiach. Lembrando que Mashiach é a palavra original no hebraico. Messias é de forma aportuguesada para o nosso idioma. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Ali temos o nosso amado Salvador, o único ungido, a Mashiach. Por isso ele falou que viriam em seu nome, porque a palavra Mashiach, ou Messias, faz parte do nome dele, do ungido. Seria como um sobrenome. Aqui neste contexto do livro de Mateus, capítulo 24, ou Matitiao, do original em hebraico, temos o nosso Salvador falando e respondendo aos discípulos, quando perguntaram sobre as coisas que ocorreriam, ou os sinais que antecederiam a vinda dele, ou a segunda vinda dele à Terra, fisicamente. Ele, alertando eles, disse no versículo 4 e 5, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu estou lendo como está aqui na tradução de João Ferreira de Almeida. Embora o nome dele seja hebraico, Yahushua, eu leio assim às vezes como está escrito nas traduções, por amor àqueles que ainda não conhecem o nome original em hebraico. Então, irmãos que já conhecem o nome original, entendam que por amor a essas pessoas que creem no Messias de Israel, no Mashiach de Nazaré, mas ainda não conhecem o seu nome. E por amor a eles, leio em vários estudos, como realmente está nas traduções, embora no original mude os nomes. Então sejam compreensivos, pois isto é para que eles não fiquem confusos quanto ao personagem, que trocaram o nome, sabendo que Yahushua é o seu nome verdadeiro e hebraico. E também para que entenda os ensinamentos, os estudos das profecias e das escrituras sagradas, porque se eu falar em hebraico, ou vários títulos em hebraico, aqueles que não conhecem vão ficar sem entender. E o que eu estaria edificando dessa forma? Falando várias palavras que eles não entendem, já que nossa fala e nossa língua é o português. Então devo falar em português muitos títulos e conceitos.
e explicando aos poucos em hebraico, para que eles entendam o que é original. Então preste atenção para ver como vocês estão passando o nome eterno em hebraico para as pessoas que ainda não conhecem, se é por imposição ou através de sabedoria com entendimento. Porque não adianta somente conhecer o nome, se não anda conforme as suas sagradas escrituras. E voltando agora ao tema central do estudo, temos que os falsos cristos já têm aparecido no mundo. Vários falsos cristos. E anticristos também. Por que estou fazendo essa diferença? Porque muitos se levantam dizendo que são o Cristo. E outros, na verdade, são contra Cristo. Esses são os anticristos, que os apóstolos mencionaram, que veriam também. E já naquele tempo existiam. A exemplo de Nero, o qual será o primeiro nessa ocasião, que estarei mostrando aqui para vocês. Porém, antes vamos ver de fato como está escrito, e o apóstolo, o discípulo amado, se referiu a este contexto daquele tempo, já existirem anticristos. E no livro de 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, está escrito: Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqui temos que o discípulo amado, Yohanan, ou João, já testemunhava do espírito do antimessias, do anticristo naquele tempo. Não eram aqueles que diziam ser o Cristo no lugar do verdadeiro ungido, mas aqueles que estavam contra ele, contra o verdadeiro ungido. E esses eram aqueles que já tinham ouvido a sã doutrina dos apóstolos, as boas novas, o evangelho. Estavam entre eles. Porém, naquele tempo, por não terem conhecido ele há um século aproximadamente atrás, nem ao fim de um século, mas não tinham visto como o apóstolo João, eles já o negavam, alegando que talvez ele nunca tivesse vindo fisicamente, ou fosse realmente uma vinda espiritual, porque nunca ouviram. O apóstolo João já estava testemunhando isso naquele tempo, que não é diferente de hoje, onde muitos estão desacreditando da história do Messias de Nazaré, achando que é um conto de fadas, inventado, onde o Messias nunca veio. Ou seja, isso também já é a operação do erro, do engano, do espírito mentiroso, aquele que nega o ungido, nega que ele veio em carne, nega a existência dele. Isso já existia naquele tempo por pessoas que estavam até dentro do meio dos convertidos ou dos escolhidos. Na verdade, eles já tinham apostatado da fé. Naquele tempo mesmo, onde existiam ainda os apóstolos ou os discípulos do Messias. E neste caso, o discípulo amado João, ou Yohanan, conforme o hebraico moderno. E como está no versículo 19, no final, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, porque eles negaram ao ungido, ao Mashiach, naquele tempo também. Ou seja, o apóstolo João ele está mostrando que o espírito do antimessias, o espírito mentiroso, já operava no mundo, independente de pessoas se intitularem um verdadeiro Cristo ou contra Cristo, sendo o verdadeiro Cristo. Mas pessoas que negavam a existência dele. Por isso ele disse no mesmo livro de 1 João, porém no capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus, ou Yahushua, não procede de Yahu. Mas todo espírito que não confessa Yahushua não procede de Elohim, do poderoso, do Criador, do Altíssimo. Esse é o espírito do anticristo, do anti-Mashiach.
daquele que é contra o ungido, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Eu estou lendo e ao mesmo tempo estou falando de traduções hebraicas e explicações sobre cada termo e palavra, em sentido do qual o apóstolo ou discípulo falou neste contexto. E por isso, ainda no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 22, ele também retrata que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Yahushua é o Mashiach, o ungido. Este é o anticristo, o anti-Mashiach, aquele que nega o Pai e o Filho, aquele que nega que o Pai teve um filho, aquele que nega que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o espírito do anticristo, que nega que o Pai, o eterno Criador, tenha um filho e ele vem em carne. Por isso também em 2 João, capítulo 1, versículo 7, temos o mesmo testemunho, porém em outro livro, em outra carta, confirmando esse mesmo contexto. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, que Yahushua, o Messias, realmente existiu. Tal é o enganador e o anticristo. Esse cenário que existia naquele tempo, no tempo apostólico de João, também existe hoje. Pessoas desacreditam que existe um Criador. E pior, acreditam ainda que aquela história do Messias de Nazaré é um conto de fadas, nunca existiu. Foi inventado por Roma. Isso já é o espírito do anti-Messias, do anticristo, operando no mundo, neste tempo, negando a existência dele, que ele veio em corpo. Vejam que essas cartas, mesmo escritas há aproximadamente 2000 anos atrás, elas já davam testemunho do cenário atual, que isso ocorreria. E são verdadeiras essas palavras. O espírito do anticristo, que é enganador e mentiroso, já opera no mundo, nas pessoas, com a negação da salvação do eterno, com a negação do ungido, do Messias Salvador. Mesmo que Roma tenha empregado um ídolo de pedra, de pau, de ferro, e alterado muitas traduções das Sagradas Escrituras, a mensagem do Messias Salvador, ela é verdadeira, pois consta no Antigo Testamento, na Torá, no Livro dos Profetas e na Brit Hadashah, o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Ele veio e virá outra vez, com poder e grande glória. Agora vamos falar de um anticristo, o homem que se levantou contra o ungido, ou a sua existência naquela época, no tempo do apóstolo João, que é mais conhecido como Nero, um imperador romano, que reinou no ano de 54 e acendeu uma fogueira, destruiu Roma. E por suas maldades e todas as suas atrocidades, ele era temido como se fosse o próprio demônio. E praticamente é o primeiro anticristo, depois do Messias, como um indivíduo popularmente conhecido e famoso. Nero, nascido com o nome de pomposo de Nero Cláudio César Augusto, germânico. Sabemos que no Antigo Testamento temos vários indivíduos que tipificam o anticristo. Mas aqui eu estou me referindo a depois do ungido, do verdadeiro Mashiach. Temos aqui a pessoa de Nero como o indivíduo que perseguiu os primeiros convertidos ao Mashiach, ao Messias, e se intitulava também um ídolo, um deus, e queria ser adorado. Por isso ele era contra a adoração ao Mashiach, ou
a devoção ao caminho, à verdade e à vida, na pessoa do ungido, do Messias verdadeiro. Ele era contra e matou muitos que seguiam o caminho dos apóstolos. Já existiu dezenas de anticristos e falsos cristos, o qual não vou mencionar aqui. Vou citar alguns que realmente são conhecidos e foram conhecidos, mas existem muito mais. Temos Napoleão, o general Napoleão Bonaparte, entre o século XVIII e XIX, por volta de 1769 a 1821, que governou a França e conquistou quase toda a Europa, até ser derrotado na Batalha de Waterloo. Ele também foi considerado uma personificação do mal pelos governantes da Inglaterra, da Rússia, Áustria e Alemanha. Sendo a personificação do mal, alguns tinham ele também como anticristo. E realmente foi uma fera. Já entre o século XIX e século XX, apareceu o conhecido Adolf Hitler, o criador do nazismo, que deflagrou aí a guerra, ou a maior guerra do século XX, onde foram mortos mais de 20 milhões. Este dominou praticamente toda a Europa, na sua época, com foco na Alemanha, porém se matou em 30 de abril de 1945. Em seu governo, ele também instigou a adoração à sua pessoa, pregou heresias como que o milênio já tinha iniciado em seu governo, exigia adoração de seus seguidores. Crianças e adultos tinham que levantar a mão em obediência e adoração a Hitler, pois o milênio já tinha começado. Vejam em vídeos antigos sobre Adolf Hitler que ele chegou a trazer essa blasfêmia e essa heresia, como se o milênio já tivesse iniciado. Com ele. Que mentiroso. Realmente foi um tipo anticristo contra o Salvador, o Messias, matando aí milhares de Yahudim, judeus, crentes também no eterno Criador. Entre o século XIX e XX também surgiu um outro ditador, um ditador soviético chamado Joseph Stalin, que também foi um tremendo demônio para as pessoas que ele massacrava em seu tempo, pois virou um governante e político. Ele criou um sistema político e econômico, e o seu sistema tinha poder de vida e morte sobre as pessoas, condenando ao exílio na Sibéria centenas de milhares de russos que se atreviam a criticar a sua pessoa. Até para os ocultistas, ele era também como a maldade em pessoa, o próprio Lúcifer. Vejam que os ocultistas, eles são condenados pela Sagrada Escritura por suas práticas, mas até eles tinham Stalin como a própria pessoa de Lúcifer, ou a própria maldade em pessoa. Já no século XX, houve também um que se proclamou, autoproclamou ser o anticristo, ou em inglês, Aleister Crowley, que morreu em 1947, de causas naturais. Ele chegou a se intitular a Besta do Apocalipse. Como muitos já sabem, Crowley foi um ocultista que estudou budismo, hinduísmo, tantrismo e fez várias viagens a países distantes como Japão, Sri Lanka, China, Índia, Tibete. Porém, esse que se intitulou Anticristo, a Besta do Apocalipse, ele não foi muito popular no que diz respeito a uma pessoa carismática ou que oferecesse salvação.
mas foi visto como um homem muito depravado. Inclusive o jornal inglês Daily Telegraph o descreveu como o homem mais depravado que já existiu. O problema causado por esse Crowley é maior do que o povo imagina. Com seus ensinamentos, que chegaram até o Brasil, ele influenciou muitas pessoas no mundo inteiro. Chegou a criar até a sua própria religião, cheia de satanismo e espiritismo. A Telema, que tinha o seguinte lema: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Exatamente isto. Uma frase conhecida na música de Raul Seixas, intitulada Sociedade Alternativa. Música que também foi de Paulo Coelho. Vejam aí uma frase que ficou popularmente conhecida no mundo através dos artistas. Principalmente Raul Seixas com sua música Sociedade Alternativa. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma frase, um lema subliminar, legalizando aí o pecado e coisas que não prestam, como a falsa liberdade, como se não houvesse pecado e fosse tudo da lei. Isso contaminou muitas pessoas sem saberem que essa frase ou esse lema, esse modo de pensar, essa opinião formada na mente das pessoas veio de pessoas realmente satanistas e que se autoproclamavam anticristo e besta do Apocalipse, pois promoviam cultos a espíritos imundos. E quem não ouviu falar em Jim Jones, do condado de Randolph, Indiana, foi o fundador, líder do culto Templo dos Povos, famoso por ter se declarado Jesus Cristo e cometido suicídio, um assassinato em massa em novembro de 1978, de 918 membros de seu grupo em Guiana, além de outras pessoas que morreram, inclusive crianças, por envenenamento por ingestão de cianeto. Jim Jones morreu de um ferimento de bala na cabeça. Alguns suspeitam que foi um suicídio. E agora temos o Marshall Applewhite, um louco que foi líder de um infame culto chamado Porta do Céu. Ele incentivou o suicídio de várias pessoas também em 1997 e se declarou que era Jesus, o Filho de Deus, e ensinava o sexo deliberadamente. E na década de 90, temos um outro louco chamado David Koresh, que, apesar de não se apresentar diretamente como Jesus ou Cristo, ele falava indiretamente e queria se apresentar como ele. Ele possuía essa pretensão de ser o Filho de Deus. Ele foi casado com várias mulheres que eram suas seguidoras e teve relações sexuais com muitas garotas, entre elas garotas menores de idade. E por volta de 1993, mais precisamente 19 de abril de 1993, ele levou 54 adultos e 21 crianças no incêndio, onde ambos morreram. E na década de 90, vimos a ascensão de um homem chamado Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, onde conseguiu, com seu grupo, mais de 30 mil seguidores e milhões em fortuna. Para terem uma ideia, somente no Brasil ele superou o montante de 35,5 milhões de dólares americanos.
foi proibido de entrar na Inglaterra devido suas heresias e foi caçado por vários países, inclusive Estados Unidos, por sonegação fiscal. Esse outro falso profeta e falso Cristo morreu em 3 de setembro de 2012. Não faz muito tempo. Porém, durante sua trajetória, principalmente na década de 90, ensinou muitas heresias e atraiu, inclusive muitos protestantes, ao seu grupo. Ensinou o povo a tomar do seu sangue, pois segundo ele, o Cristo de Nazaré, ou Messias de Nazaré, tinha fracassado, e ele era um novo cordeiro para realizar o processo de salvação com a humanidade. Essas e muitas outras heresias foram ensinadas por Sun Myung Moon, o qual jaz no sepulcro, enquanto o nosso único e verdadeiro Messias está vivo, pois ressuscitou. Aleluia. Agora vamos ver outro falso Cristo, chamado Shoko Asahara. Nome de batismo Shizu Matsumoto. Este nasceu em 1955 e foi líder do grupo religioso Aum Shinrikyo. Ele alegou também ser Cristo, publicou livro sobre suas supostas revelações, como Jesus, e também previu o Apocalipse. Esse japonês também disse que todos iriam morrer se não se juntassem ao grupo dele. Também foi responsável por vários ataques terroristas, incluindo um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, no qual 13 pessoas morreram, e hoje está condenado por assassinato e tentativa de derrubar o governo. Permanece no corredor da morte. Agora temos aqui o russo Sergei Torep, mais um outro que se intitula o Cristo ou Filho de Deus. Anunciou sua revelação a partir do ano de 1990 e hoje é chamado de Vissarion por seus seguidores. Este já arrasta milhares de seguidores e é criticado por lavagem cerebral e desvio de dinheiro de seus seguidores. Possui 6 filhos e 2 mulheres, ou mais. Esse é o falso Cristo russo. Temos que em vários continentes e países já se levantaram falsos cristos e anticristos também. E o Brasil não está fora. Aqui temos o que se intitula Henrique Cristo, mas Cristo do grego, significando ungido, de ungido ele não tem nada. Seu nome é Álvaro Tais. Nascido em 22 de março de 1948, ele diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. E desde 1978, aclama ser o Cristo que voltou, segundo a revelação que ele disse ter recebido em sua cabeça, afirmando que ele era o Filho de Deus. Esse outro imundo já viajou por mais de 27 países, tentando espalhar a sua abominação. Agora vamos ver um australiano chamado A.J. Miller. Fundou em 2007 um grupo chamado Verdade Divina, na Austrália. Falou que descobriu que era Jesus durante uma semana e alega que se lembra de tudo desde os últimos 2000 anos. E afirma loucuras como que já ajudou Platão, Sócrates, Gandhi nos séculos passados. E muitos têm largado tudo para seguir esse homem na Austrália, pensando que ele é o Cristo que voltou. Ele é um ex-membro do grupo Testemunhas de Jeová, porém foi expulso por ter deixado sua mulher por outra mulher, por ter cometido adultério. Outro pecador infame, alegando ser o Cristo que voltou.
Agora vamos ver um outro retardado com o nome de Oscar Ramiro Ortega Hernandes. Este, em 2011, era um desempregado de 21 anos de idade. Disparou 9 tiros na Casa Branca, como tentativa para matar o presidente ou ex-presidente americano Barack Obama, pois ele acreditava ser Jesus Cristo que voltou e tinha que matar o anticristo Barack Obama. E atualmente está preso para cumprir 25 anos de prisão. Agora temos o Apolo Kiboloi, outro falso Cristo que alega ser o Filho de Deus e comandou a igreja restauracionista nas Filipinas. Ele já conseguiu atrair 4 milhões de seguidores no seu país de origem. E também é acusado de lavagem cerebral e de estar envolvido em assassinatos de pessoas que se recusaram a vender-lhe terras. E agora o mais recente, deste ano, de 2017, por volta do mês de julho, um outro homem apareceu dizendo ser o Cristo, ou Jesus Cristo, e está atraindo seguidores na África. Um homem chamado Omowole Isaac Omogoroi também alega ser o Cristo que voltou e afirmou que será o próximo presidente da Nigéria e mudará o nome do país para Nova Jerusalém. Este outro imundo, com suas heresias, também tem cometido crimes e também é acusado no país onde mora. Temos também um porto-riquenho chamado José Luiz de Jesus Miranda, que afirmava ser Jesucristo Hombre, que quer dizer Jesus Cristo Homem. Esse falso Cristo, ele ensinava a todos adorarem o número 666, inclusive tinha tatuado em seu antebraço esse número. Conquistou milhares de seguidores, inclusive no Brasil, cerca de mais de 10 mil seguidores no Brasil. Chegou a falar até da transformação dos nossos corpos, porém de transformado ele não foi nada. Ele morreu em 17 de novembro de 2015, de cirrose, e sua esposa, a Lisbeth Miranda, continuou suas heresias. Porém agora, pior ainda, ela se intitula o Espírito Santo. Ela, porém o Espírito Santo é o Consolador, não é consoladora. E se intitula também uma anja ou anjo, intitulado Arcanjo Miguel. Sabemos que só são heresias para ganhar dinheiro do povo, porém, com isso, cometem muitos pecados. E como vimos anteriormente, todos eles tiveram um final negativo, com mortes, suicídios e desonra a tudo que ensinaram. Existem muitos outros falsos cristos e falsos profetas, e anticristos também, mas creio que já perceberam a diferença dos falsos cristos para o anticristo. Os falsos cristos se intitulam o Cristo que voltou, que tem um pai, e voltou reencarnado. Já o anticristo nega que aquele existiu, ou nega que aquele Messias de Nazaré, o verdadeiro ungido, seja o verdadeiro Messias. O anticristo nega que ele é o Messias, ou até mesmo que ele veio para se intitular o próprio Messias. Então entendam essa diferença dos falsos cristos para o anticristo. Existem muitos outros, como o da Nova Era, que é um dos mais desprezíveis também, ou o Cristo espiritual, que alega ser a reencarnação de Buda e de todos os outros líderes espirituais, de Cristo dos cristãos, Messias dos judeus. Porém, como conhecemos as Escrituras, sabemos que não passa de outro charlatão imundo. Seguem aqueles que não conhecem as Escrituras, pois de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e Novo Testamento, temos várias escrituras contra as idolatrias, contra
objetos construídos pela mão do homem, que o homem escolhe adorar. O Eterno é contra essas coisas desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança até a Nova Aliança, e seguem aqueles realmente que não conhecem a palavra do Eterno. Agora vamos entender o contexto desses falsos cristos e anticristos que já apareceram novamente com a palavra do Eterno. Tendo Jesus e Yahushua se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Yahushua respondeu. Jesus respondeu, como está aqui na tradução: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui temos os falsos cristos, que surgiriam como sinais, antecedendo a volta do verdadeiro Messias, ou Cristo, com poder e grande glória. Porém, o que eu quero que vocês reparem é que esses falsos cristos que viriam, primeiramente, no contexto do capítulo 24 do livro de Mateus, eles aparecem antes do anticristo, propriamente dito, no versículo 15, onde está escrito: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Em outras versões está, no lugar de o sacrifício terrível, está abominação desoladora, ou abominação da desolação, no contexto mais original, que também está no capítulo 9 do livro de Daniel. Por isso que ele se referiu aqui a Daniel. Sim, o Messias de Nazaré estava falando do profeta Daniel, do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Por isso ele disse, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Este personagem é o anticristo, aquele que é contra o Messias de Nazaré, é contra a sua existência, é contra a fé nele. Ele nega o Pai e nega o Filho. É diferente dos falsos cristos, que afirmam ser o Cristo ou o Messias que voltou. Não, o anticristo não alega ser ele que voltou. O anticristo nega que ele é o verdadeiro, para ostentar a si mesmo o único Messias, que veio ou virá no tempo em que ele se manifestar. E o que eu quero trazer atenção é que este anticristo, ele aparece depois dos falsos cristos. Temos aqui que o nosso Messias, o verdadeiro, falou dos falsos cristos e também do anticristo. Esse anticristo é conhecido também como o chifre pequeno das profecias do livro de Daniel. E também está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, ou Saulo, em hebraico Shaul, fala o seguinte. Eu vou ler somente do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de nosso Mestre Yahushua Mashiach, e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, ou filho da perdição, que está aqui descrito no versículo 3, é esse mesmo chifre pequeno das profecias do livro de Daniel, e desse versículo 15, onde o Messias de Nazaré fala, que é a abominação desoladora, que também profetizou o profeta Daniel. Esse é o anticristo, o antimessias, que nega o Pai e nega o Filho. Ele também é um falso Cristo, mas não são como aqueles falsos cristos que o Messias falou que viria antes dessa abominação desoladora. Essa abominação desoladora virá depois desses falsos cristos. Temos que os falsos cristos já apareceram.
e logo se manifestará o anticristo, o antimessias. Porém, ele não é o último. Nos últimos 3 anos e meio, que ele governará com grande perseguição para aqueles que não o aceitarem no mundo. Por que 3 anos e meio? Porque as profecias apontam para 3 anos e meio, onde ele perseguirá todos aqueles que não o adorarem ou não o aceitarem. O nosso Messias Salvador diz que depois dele ainda viriam outros falsos cristos. As pessoas podem perguntar e até pensar, mas não são os mesmos? Não é tudo a mesma coisa? Não, não. Quero que entendam a diferença de falsos cristos e anticristos. Os falsos cristos não negam que ele veio. Eles dizem que são ele que voltou. É diferente. Agora, o anticristo nega que ele veio para ostentar ser o único Messias que estaria vindo naquele momento. Ou virá ainda. Estão entendendo? Mas o que eu quero chamar a atenção também é que depois dessa abominação desoladora, desse chifre pequeno, como falou também o profeta Daniel, como também está nas profecias do livro de Daniel, virão ainda outros falsos cristos. O mundo estará em apostasia total, juntamente com a abominação desoladora, o anticristo, e em vários outros lugares, vários falsos cristos. Pode ser até alguns desses que já citamos, que estarão vivos naquela época, ou neste tempo, que apareça o chifre pequeno ou o anticristo. Mas surgirão muitos outros, depois ainda do anticristo, do chifre pequeno, alegando terem a salvação, alegando que são o verdadeiro Cristo que voltou, e até acusarão o anticristo mesmo de anticristo, para que acreditem que eles são o verdadeiro Cristo que voltou. Temos tudo isto em uma sequência cronológica, embora muitos não fizeram essa distinção. Associam os anticristos e os falsos cristos como se fossem tudo a mesma coisa, mas não são. Embora todos realmente sejam falsos, existe distinção entre eles. E no capítulo 24 de Mateus, nosso Messias, o verdadeiro ungido, ele faz essa distinção e conta de forma cronológica, sequencial. Primeiro ele fala desses falsos cristos que viriam, o qual foram citados até alguns deles aqui nesse vídeo. Depois fala do chifre pequeno, que é o anticristo, que vai ser a abominação desoladora, ou a besta. Aí depois desses contextos, ele fala de novo que apareceriam muito mais falsos cristos. Dos versículos 23 ao 27 do mesmo capítulo 24 do livro de Mateus, ou Matitiarro em hebraico. E está assim: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Temos aqui o contexto que surgirão muitos falsos cristos e também falsos profetas, no versículo 24. Depois da abominação desoladora, perseguindo durante a grande tribulação. Este é o contexto cronológico. Muitos falsos cristos aparecem como sinais. Depois aparecerá a abominação desoladora, que iniciará a grande tribulação no período de 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio surgirão também, depois do anticristo, do chifre pequeno, muitos falsos cristos e falsos profetas, alegando possuírem a arca da salvação. Esta é a distinção sobre os falsos cristos e anticristo, e após o anticristo, outros falsos cristos ainda, do capítulo 24 de Mateus. Entenderam? Depois do anticristo, surgirão ainda no mundo inteiro falsos cristos, alegando serem o Cristo que voltou, e dizendo que realmente a besta, o anticristo, o chifre pequeno, é o iníquo, o filho da perdição.
para pensarem que eles são o verdadeiro Cristo que voltou. Porém, no versículo 27 temos o verdadeiro Messias dizendo: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago, um raio, sai do Oriente até o Ocidente e brilha, ele brilhará do Oriente até o Ocidente. Todo olho verá uma luz que resplandecerá mais que o sol. Então aqui conclui esse estudo, irmãos, amigos na fé e visitantes do canal. Se possível, revejam novamente. Estejam bem entendidos dessa distinção de falsos cristos e anticristo, e dessa cronologia, antes e depois do chifre pequeno, na apostasia geral que ocorrerá no mundo. Deixe o seu like, seu curtir, compartilhe esse vídeo, pois está bem completo em seu contexto de falsos cristos e anticristo. Ainda não vê essa distinção por aí, em vídeos nem em reportagens. Então compartilhem esses vídeos, até para aquelas pessoas que desacreditam que o tempo está próximo da vinda do verdadeiro Mashiach, do verdadeiro Rei dos Reis. Compartilhem com eles, para que eles vejam que a verdade foi dita há quase 2000 anos atrás. E hoje, e desde o século passado, séculos anteriores, até os dias de hoje, temos aí os sinais dessa verdade que foi pregada e ensinada há quase 2000 anos atrás. Não é um conto de fadas. Ele virá, e o tempo está próximo, em que ele virá como Rei dos Reis e julgará toda a terra. Então compartilhem esse vídeo e que o Eterno abençoe a todos no nome de Yahushua, o Messias de Nazaré, o único Messias de Israel. Amém. Shalom a todos.